licenciandos em matemática. Para a nossa discussão de hoje, nós iremos analisar os programas governamentais, a avaliação e alguns indicadores de qualidade da educação básica. Essa última unidade de ensino tem como finalidade fazer uma análise da importância desses programas. Não iremos analisar todos, mas alguns que nós pontuamos como sendo os mais importantes para conhecimento e análise neste momento da formação. Iremos também analisar os processos de avaliações em rede e os indicadores de qualidade da educação básica, considerando que os programas, o processo de avaliação e esses indicadores de qualidade, eles têm como pressuposto a ideia de contribuir para a melhoria da qualidade da educação nacional. A presente aula tem como objetivo identificar os diferentes programas e parcerias de financiamento da educação básica e seus impactos na melhoria do ensino e da aprendizagem. Tem também o objetivo de analisar o processo de avaliação institucional e seus indicadores de qualidade na proposição de projetos transformadores da realidade escolar. Vamos iniciar a discussão destacando alguns programas que fazem parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é conhecido como FNDE. O FNDE é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e que é responsável por executar parte das ações do MEC relacionadas à educação básica e ao ensino superior. O FNDE também presta auxílio financeiro e técnico aos municípios, executando ações que contribuem para uma educação de qualidade. Sua finalidade é captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos de ensino e pesquisa, de acordo com as diretrizes do Planejamento Nacional da Educação. Também é responsável pela execução de projetos e programas relacionados à educação superior e ao ensino técnico. Então, o FNDE ele foi surgindo aos poucos, com a fusão de vários órgãos do governo que faziam parte da gestão da educação. E somente em novembro de 1968, o presidente Costa e Silva sancionou a lei, que é a Lei 5.537, que cria a autarquia, que seria responsável pela execução da maioria das ações e programas da educação básica do país. E, dentre esses, a gente destaca programas como alimentação e transporte escolar. Dentre os diversos programas e ações geridas pela autarquia, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, temos vários projetos de melhoria da infraestrutura das escolas, como alimentação escolar, biblioteca da escola, caminho da escola, dinheiro direto na escola, Programa Nacional do Livro Didático, Plano de Ações Articuladas, Pró-Infância e Transporte Escolar. O FNDE também é responsável por repassar a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizações dos Profissionais da Educação, que é conhecido como Fundeb. E dentre os diversos programas financiados e executados pelo FNDE, para análise nesse nosso encontro, nessa nossa aula, nós selecionamos analisar o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. E a partir de agora nós vamos analisar a contextualização histórica de cada um desses programas, bem como a sua caracterização.
Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, consiste na transferência de recursos às escolas públicas de educação básica das redes estaduais e municipais, bem como do Distrito Federal. Essas escolas, para receber os recursos, elas devem ter mais de 20 alunos. E também recebem o recurso do PDDE escolas que são de educação especial, mantidas por organizações não governamentais. Os recursos do PDDE podem ser usados na aquisição de material permanente e de consumo, para a manutenção e a conservação do prédio escolar, para capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação. Podem ser usados também esses recursos para avaliação de aprendizagem, para a implementação de projetos pedagógicos e para o desenvolvimento de atividades educacionais diversas, que visem colaborar com a melhoria do atendimento das necessidades básicas de funcionamento da escola. O objetivo do programa, além de melhorar a qualidade do ensino fundamental, do ensino oferecido, é envolver a comunidade escolar a fim de otimizar e aplicar os seus recursos de forma com efetividade, com eficácia e com eficiência. As escolas, elas recebem de acordo com a sua localização regional e conforme o número de alunos apresentados, né, no censo escolar educacional. Mas para receber os recursos, as instituições escolares, elas têm que ter uma unidade executora, que é a chamada UEX. Essa unidade executora, ela é constituída a partir do conselho escolar. Então, essa unidade executora é quem vai gerenciar esse recurso, desde o processo de aplicação até o processo de prestação de contas. O PENAE fornece suplementação alimentar a todos os alunos da educação básica, e esse Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele tem o objetivo de garantir pelo menos uma refeição diária nos dias letivos, né? Então, é um programa do governo federal que ele fornece essa suplementação alimentar a todos os alunos da educação básica, ou seja, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e também da educação de jovens e adultos, das escolas públicas federais, estaduais e municipais, mas também oferece para as escolas filantrópicas, que podem participar do programa se estiverem registradas no CNE, né? Então, o objetivo do PENAE é garantir pelo menos essa alimentação diária, essa refeição, uma refeição diária. E atender também às necessidades nutricionais dos alunos e desenvolver a formação de hábitos alimentares saudáveis, a fim de garantir o rendimento escolar dos alunos. A extensão do programa a toda a educação básica, desde 2009, tem trazido também a garantia de repasse, que esses repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. É um recurso administrado pelo FNDE, o programa está em funcionamento desde 1995 e repassa a estados e municípios o valor que hoje, né, o valor por aluno, é um valor que foi reajustado
em março deste ano de 2023 e o valor para a creche é de R$ 1,37. A pré-escola é R$ 0,72. O ensino fundamental e ensino médio é 50 centavos. E o ensino integral, o valor é de R$ 1,37. O parâmetro, né, para a liberação dos recursos do PENAE é o número de alunos levantados, informados no censo escolar do ano anterior. O PNLD é um outro programa mantido e que está sob a responsabilidade do FNDE, e no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, há outros 3 programas que estão voltados para o livro didático e que são executados, né, nesse programa, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio e o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos. A aquisição dos livros é feita de forma centralizada pelo FNDE. E as escolas federais, as escolas da rede pública de ensino municipal ou estadual, elas devem firmar termo de adesão, o qual é encaminhado apenas uma vez ou quando desejarem suspender a remessa dos livros. Segundo o site do FNDE, no ensino fundamental, os alunos de primeiro e de segundo ano recebem livros consumíveis, ou seja, sem necessidade de devolução, de alfabetização matemática e alfabetização linguística. Há também a distribuição de obras reutilizáveis de ciência, história, geografia, matemática e língua portuguesa. Desde 2011, cada estudante do 6º ao 9º ano recebe também livros consumíveis de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Já para o ensino médio, a distribuição envolve livros reutilizáveis de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, química e física. E em 2012, a novidade foi o envio de livros consumíveis de língua estrangeira, inglês, espanhol, filosofia e sociologia. O Programa Nacional do Livro Didático também ele apresenta material em braille que atende alunos cegos que cursam ensino fundamental em escolas públicas de ensino regular e escolas especializadas sem fins lucrativos, né? Então, para a transcrição dos livros, o FNDE conta com a parceria com algumas ONGs e algumas outras organizações. O PENAT é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar. Ele foi criado em 2004 com o objetivo de garantir o acesso aos estabelecimentos escolares e a permanência dos alunos do ensino fundamental. Desde 2009, foi ampliado para toda a educação básica. O Ministério da Educação ele tem 2 programas voltados ao transporte de estudantes, o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é o PENAT. O Caminho da Escola ele foi criado em 2007, com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares e assim garantir a permanência dos estudantes nas escolas de zona rural, os quais muitas vezes eles acabam evadindo em razão da dificuldade de chegar à escola. O programa, no caso, o Caminho da Escola, ele consiste na concessão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de linha de crédito especial para aquisição pelos estados e municípios de ônibus, micro-ônibus, tanto na situação ou até embarcações, com a finalidade de favorecer essa questão de ampliação do transporte e melhoria da qualidade desse transporte ao aluno. O PENAT foi instituído em 2004 e em 2009 ele foi ampliado
envolvendo toda a educação básica, porque até em 2004 era somente os alunos beneficiados, eram os alunos do ensino fundamental. A partir de 2009, toda a educação básica passa a ser atendida, né? Então, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, todos os alunos que são residentes em áreas rurais, eles passam a ter acesso, ter o direito a esse transporte. E também o programa possibilita o pagamento de serviços de transporte realizados por terceiros. E agora, falando um pouco sobre as avaliações educacionais, né, esse sistema de avaliações educacionais no Brasil, que são as avaliações em larga escala, né, que ela representa todo um processo de melhoria, busca de melhoria da qualidade da educação. A gente faz uma retrospectiva para compreender e contextualizar como é que se deu esse processo de trabalho com as avaliações educacionais no Brasil. Então, no Brasil, o desenvolvimento do sistema de avaliação da educação básica é bastante recente. Então, até o início dos anos de 1990, com exceção do sistema de avaliação da pós-graduação, que era da responsabilidade da CAPES e que ele existia, né? As políticas educacionais eram formuladas e implementadas sem qualquer avaliação sistemática. Então, não era possível saber se as políticas implementadas produziam os resultados desejados ou não. Simplesmente, até meados da década de 90, não havia medidas de avaliação da aprendizagem que que produzissem evidências sólidas sobre a qualidade do sistema de ensino no país. Então, a gente costuma falar da velha escola pública do passado como exemplo de qualidade. No entanto, a escola era outra, uma escola excludente, uma escola de qualidade para poucos, e que poucos também tinham acesso. O problema hoje é mais complexo, que o problema hoje é construir e valorizar a boa escola pública agora que é democrática. E em pouco mais de uma década foi construído no país um complexo e abrangente sistema de avaliação educacional, que cobre todos os níveis de educação e produz informações que orientam as políticas educacionais em todos os níveis de ensino. Podemos dizer que é o ideal? Não, mas esse real, ele está produzindo condições de executar políticas, pensar e executar políticas públicas de forma mais efetiva, né? Então, de forma até mais execuível. Então, com esse objetivo comum, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, e mais recentemente a Prova Brasil, apresentam distintas características e possibilidade de uso de seus resultados, para que as informações avaliativas venham servir também para o próprio processo de formulação, implementação e ajuste de políticas educacionais. Então, o principal desafio é definir estratégias de uso de resultados para melhorar a sala de aula e a formação dos professores também, de modo a atingir padrões de qualidades compatíveis com as exigências da sociedade do conhecimento. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e de questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública, em uma amostra da rede e uma amostra da rede privada, o SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações que a gente pode dizer contextuais. O SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes,
O resultado da avaliação é um indicativo de qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Sobre o sistema de avaliação da educação básica, sobre o SAEB, é importante destacar que as médias de desempenho dos estudantes apurados no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono apurados no censo escolar, compõem aquilo que é bem conhecido na maioria dos municípios brasileiros, tanto por profissionais da área da educação como aqueles que não são da área, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esse IDEB, ele é obtido a partir dessa relação. As taxas de aprovação apuradas no SAEB, a reprovação e o abandono apurado pelo censo escolar, que vai dar esse IDEB. Realizado desde 1990, o SAEB passou por uma série de aprimoramento teórico-metodológico ao longo dessas várias edições, e na edição de 2019 marca o início de um período de transição entre matrizes de referências utilizadas desde 2001 e as novas matrizes elaboradas em conformidade com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A fim de atender as normativas educacionais vigentes, a transição para as novas matrizes está acontecendo de uma maneira gradual. Então, em 2019, houve um estudo piloto para avaliação da educação infantil, com teste de língua portuguesa e de matemática para o segundo ano do ensino fundamental, já alinhados à BNCC. Teste de ciências humanas e de ciência da natureza para o nono ano do ensino fundamental, também alinhados à BNCC. 2021, a implementação da avaliação da educação infantil, realizada por meio da aplicação de questionários eletrônicos para professores e diretores de creches e pré-escola, bem como para gestores das redes. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado em 2007 e reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, que é o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, que é obtido no censo escolar, e das médias dos desempenhos dos alunos no sistema de avaliação da educação básica, que é a prova SAEB. O IDEB agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos e facilmente assimiláveis, o que permite traçar metas de qualidades educacionais para o sistema. O índice, no caso o IDEB, ele varia de 0 a 10, e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões. Se o sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade do SAEB, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema. Então, o índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É uma ferramenta para acompanhamento das metas da qualidade da educação básica, que tem estabelecido como meta para 2022 alcançar a média 6, valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade compatível com a dos países desenvolvidos. Assim, para finalizar, podemos perguntar: qual a importância dos indicadores de qualidade e das avaliações em larga escala para a educação, para o trabalho dentro das escolas? O certo é que podemos chegar à seguinte conclusão: que os resultados do IDEB e do SAEB, eles vão produzir um diagnóstico,
que esses diagnósticos eles vão identificar problemas e vão possibilitar a realização de intervenções importantes no ensino de cada escola. Ou seja, a partir das análises desses indicadores, desses resultados, o coletivo da escola, os professores, os profissionais, os gestores, podem refletir e analisar, buscando processos de intervenções, permitindo tanto um planejamento para a otimização do processo de ensino-aprendizagem, como também permitindo o avanço no sentido dessa qualidade. E o que se espera é que a gente possa, a nível de Brasil, melhorar a qualidade dessas avaliações em rede, que a gente possa estar sabendo utilizar esses resultados no sentido de intervir dentro da escola, de problematizar e principalmente de encontrar alternativas para melhoria da qualidade da educação. Então, a gente finaliza com a fala, com a citação do Paulo Freire, quando ele diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos agir, precisamos refletir sobre o que a escola está fazendo, sobre os dados do desempenho dos alunos. A escola precisa refletir sobre esses dados, refletir sobre o desempenho, para que ela possa pensar em alternativas para uma reconstrução desse seu fazer. E nós só vamos ter essa reconstrução se ela for através do diálogo, através da problematização. Então, nós precisamos ter momentos dentro da escola de análise, de reflexão sobre o fazer, em busca de alternativas para a intervenção.